Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Marinalva Silva. Em 2 Crônicas, Elias envia uma carta ao rei Jeorão, muito tempo depois que foi separado de Eliseu pelo redemoinho. Como explicar o arrebatamento? A pergunta da Marinalva expressa a dúvida de muitos a este respeito, mas não é de difícil solução de forma alguma. Mas há uma questão que é muito levantada pelos céticos. E aqui eu não estou me referindo a Marinalva, porque ela é uma verdadeira serva de Deus, tá? Eu estou falando daqueles que não creem no relato bíblico e dizem que a Bíblia é cheia de contradições e erros, que Jesus nunca existiu e etc. É destes céticos que eu estou falando. Muitos deles dirão que não houve arrebatamento algum de Elias e que ele morreu como qualquer outra pessoa e que o próprio Jesus negou que houvesse ocorrido qualquer arrebatamento antes dele ao dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso está em João 3, versículo 13. Além de comprovar que ninguém foi arrebatado, isso demonstraria, segundo eles, segundo os céticos, que a Bíblia afirma algo que ela mesma trata de negar, sendo contraditória e, portanto, não confiável. Diante destas alegações, neste vídeo, respondendo à excelente pergunta feita por Marinalva, eu apresentarei a prova bíblica de que a carta escrita pelo profeta Elias não nega o seu arrebatamento e apresentarei a interpretação correta do texto de João 3, versículo 13, comprovando que o relato bíblico é verdadeiro e fiel e sem contradição alguma, visto ser inspirado pelo próprio Deus. Antes de começar nossa análise, eu peço que você deixe o seu like, faça isso agora, por favor, que você procure ficar até o final do vídeo ou o maior tempo possível e que você deixe um comentário também. E eu peço também que você me ajude a levar esta palavra adiante, compartilhando este vídeo em suas redes sociais. Isso vai fazer toda a diferença na vida de muita gente que precisa conhecer a verdade e ser liberta por Cristo. Amém? O texto que registra a carta do profeta Elias a Jeorão, filho de Jeosafá, é o de 2 Crônicas 21. Vamos ao texto. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Não há dúvidas que foi o profeta Elias que escreveu a carta. A questão é que a carta aparece no relato bíblico anos após o arrebatamento de Elias. Daí a questão quanto ao arrebatamento ter acontecido ou não. O texto que relata o arrebatamento de Elias se encontra no 2º livro de Reis. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando suas vestes, rasgou-a em 2 partes. Nenhuma exegese honesta pode explicar essa passagem em nenhum outro sentido, senão como ensinar que Elias foi tirado da terra, como Enoque, em Gênesis 5:24, sem morrer. O livro de Eclesiástico, que foi escrito em hebraico entre 190 e 124 a.C., também demonstra um entendimento corrente acerca do que aconteceu ao profeta Elias. Tu que foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes. Através desse relato do arrebatamento de Enoque e de Elias, temos no mundo uma prova sensata de que há um outro mundo melhor e celestial. E isso nos mostra com clareza a interposição de Deus em favor de seus servos e de forma gloriosa tipifica o que aconteceria com a futura ascensão de Jesus Cristo. A única coisa em que os estudiosos se dividem é se Elias foi transportado em uma nuvem brilhante e resplandecente, talvez lançada na forma de uma carruagem em cavalos, pelos anjos que entraram nela, ou, como alguns pensam, os próprios anjos aparecendo nesta forma. As almas de todos os fiéis são transportadas por uma guarda invisível dos anjos para o seio de Abraão.
No caso de Elias, porém, o anjo ou anjos apareceram de forma visível, não em forma humana, embora pudessem carregar o corpo de Elias em seus braços, mas na forma de uma carruagem e cavalos, para que Elias, em triunfo, ao invés de ser carregado pelos anjos, cavalgasse como um príncipe, como um conquistador. Muitos entendem dessa forma poética tão bela. Alguns textos nos ajudam a compreender o mundo espiritual que nos rodeia. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Há outros textos que nos dão uma ideia da visão que Eliseu teve do arrebatamento de Elias. Se foi uma carruagem ou apenas nuvens com anjos, isso não interfere no fato de que Elias foi arrebatado e de que ele não foi o primeiro a passar por tal experiência, já que, segundo o entendimento bíblico, Enoque também foi arrebatado por Deus. Após esse acontecimento, a única passagem que retrata o aparecimento de Elias foi a passagem da transfiguração de Jesus Cristo, o que nos faz supor que até aquele momento Elias estava vivo no céu. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Segundo Lucas 20, versículo 38. Portanto, é inegável que o arrebatamento de Elias aconteceu. Caso contrário, o relato bíblico estaria errado. Mas a palavra de Deus é inerrante, é infalível, pois foi inspirada por Deus, como eu já falei. Então, qual a solução? Simples. Tendo em vista que a Bíblia usa muito um recurso literário de, em determinadas situações, resumir a história antes de entrar em detalhes de algum determinado episódio, assim como muitos outros livros também fazem, nós podemos entender que, devido a essa e outras técnicas, vários eventos bíblicos são relatados fora da sequência cronológica. Eu falei um pouco sobre isso quando analisei o texto de Gênesis 10, demonstrando que não havia outras línguas antes de Babel. Assista este vídeo para que você possa compreender como a Bíblia usa muito esse recurso literário, deixando de seguir uma cronologia rígida para dar ênfase a algum acontecimento importante. Os próprios evangelhos nem sempre trazem uma cronologia exata dos assuntos abordados e muitas vezes coloca determinado assunto no momento em que os fatos são importantes para o que Deus quer revelar. Assim, podemos afirmar que Elias foi arrebatado durante o reinado de Josafá. Não sabemos o momento exato, mas sabemos que Jeorão reinou com seu pai por cerca de 5 anos. Então, é possível que Elias estivesse vivo quando a sua carta foi entregue. E também é possível que, por orientação divina, Elias tenha escrito a carta e a tenha entregue a Eliseu para que a entregasse no momento apropriado. Não há nenhum problema com nenhuma dessas duas hipóteses. Tendo isso em mente, precisamos entender o que Jesus disse a Nicodemos em João 3. Como pôde Jesus dizer que ninguém subiu ao céu se Elias e Enoque subiram? Esse é o ponto. Nesse contexto, Jesus está demonstrando o seu conhecimento superior acerca das coisas celestiais. Em essência, ele está dizendo: nenhum outro ser humano pode falar com base num conhecimento de primeira mão acerca dessas coisas, como eu posso, já que desci do céu. Ele está declarando que ninguém subiu ao céu para trazer de volta a mensagem que ele trouxe. De forma alguma, ele está negando que qualquer outra pessoa esteja no céu, como Elias e Enoque. Não, de forma alguma. Jesus está simplesmente declarando que ninguém na terra foi ao céu e depois retornou com uma mensagem tal como a que ele lhes dava. Quando analisamos o capítulo 3 de João, vemos Jesus conversando com Nicodemos, um mestre do sinédrio judaico.
E Nicodemos reconheceu que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, por causa dos sinais que Jesus operava. Jesus responde confrontando Nicodemos com o ensinamento do novo nascimento, ou regeneração. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto é, o reino de Deus se apresenta de maneira espiritual, de modo que o homem natural não pode ver esse reino. Nicodemos enxergava Jesus apenas como um mestre terreno, e Jesus Cristo está defendendo sua divindade, tratando de coisas celestiais, da regeneração como obra de Deus somente, através do Espírito Santo. Então, no versículo 13, Jesus faz a afirmação de que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ao afirmar isso, Jesus estava dizendo que ele estava pessoalmente no trono de Deus quando as coisas celestiais foram decididas. Que ele também estava no céu naquele exato momento, pois ele e o Pai são um, e isso comprovava a sua divindade. E além disso, a palavra céu, nesse texto, pode ser compreendida como a morada de Deus, local em que está o trono de Deus, e não o céu onde se encontram os mortos em Cristo. Portanto, quando a regeneração foi planejada com o decreto divino, Jesus estava presente com o Pai, traçando todo o plano de salvação do seu povo, que incluía o seu envio ao mundo para carregar a maldição do pecado e libertar o ser humano. Jesus estava com o Pai. Ele era aquele que de lá desceu, ou seja, o Filho do Homem. Esse é o sentido dessa passagem. Jesus não estava negando de forma alguma o arrebatamento de Elias ou de Enoque. Não há contradição alguma no relato sagrado. O episódio de Elias trata do seu arrebatamento apenas. Já a passagem de João trata da regeneração e da participação do Filho de Deus no plano eterno de salvação do seu povo. É isso. Diga o que você achou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.